A principal pena aplicada hoje no Brasil é a prisão. Só que muitas vezes essa pena ela não tem a função de ressocializar, mas sim de punir. Eu queria que você falasse sobre outras alternativas para conduzir essa ressocialização do indivíduo, não só exatamente colocar a pessoa numa prisão em condições ruins. Isso aí envolveria uma atividade, um empenho muito grande do Estado, teria que ter geração de empresa, recursos profissionalizantes, suporte assistencial aos familiares, para que ele tenha um lar, para que esse lar seja melhor gerido, para que essa família tenha entendimento e ajude ele a superar os obstáculos. Isso passa por vários setores da vida do sujeito. Não adianta só colocar o sujeito numa prisão, num presídio, e depois, quando ele sair dali, ele vai precisar trabalhar. E se ele não achar dinheiro? Se ele não conseguir desenvolver uma atividade produtiva, ele vai buscar o quê para sobreviver? Ele volta para o crime. E se ele está num ambiente que ele está morando a 2 quarteirões de uma boca de fumo, o vizinho dele usa droga, o outro é traficante e tal, como é que ele vai voltar para aquele ambiente e ele vai conseguir se afastar daqueles agentes todos que colocaram ele lá dentro daquela cadeia? Fazer uma relação entre o texto Vigiar e Punir, de Michel Foucault, a resposta sobre ressocialização feita na nossa entrevista com o psicólogo Jacques, e sobre também a entrevista com o Foucault em Louvain, em 1981, que é aquele vídeo em francês com legenda em espanhol. Sobre esse vídeo, justamente, uma parte que eu achei bem interessante que eu quero recortar aqui, é quando o entrevistador pergunta para o Foucault por que o controle é tão recorrente nas obras dele, e se ele acredita que o controle é um conceito que a gente tem que saber para entender a modernidade, ou se é um conceito que ajuda a compreender a modernidade. E o Foucault diz que sim. O Foucault fala o seguinte, que na obra de outros autores ele via que o poder era algo meio de margem, algo deixado de lado, assim, que geralmente estava relacionado com a superestrutura em Marx, que é algo como uma relação político-jurídica em que há um poder, ele existe de fato, ele pode estar visível ou não, mas é um poder que existe, e aí que esse poder ele joga sua teia sobre a sociedade e dessa forma ele a domina, simples assim. E o Foucault vai dizer que não é bem assim, que justamente pelas análises dele, né, ele até fala de todas as obras que ele já fez, ele conclui que o poder está nas relações pessoais. O poder existe para Foucault quando você consegue determinar a conduta de outra pessoa. E aqui ele diz que o poder é análogo a governar. Porque você pode governar uma sociedade, você pode governar um grupo, você pode governar a família, ou você pode governar uma pessoa. E governar é simplesmente determinar a conduta dessa pessoa, determinar como você quer que ela haja. E aí sobre isso, eu entro no Vigiar e Punir, que é um texto que a todo momento ele está indo ali na história dos suplícios, e fala bastante sobre a decadência dos suplícios, né? Por volta no século XVIII, por volta de 1740. E aí o que acontece? Na segunda parte sobre punição, no capítulo 1, claro, o Foucault fala, não só nessa parte, mas em outras do texto, que devido às revoltas da população, os suplícios começaram a desaparecer, mas principalmente ele cita 2 palavras que é medida e suavidade. E aí ele diz que é o seguinte, o Estado precisava de ter mais suavidade nas punições, que era o que o povo pedia, mas para ter mais suavidade ele precisava de uma medida. No caso, o Estado ele vai deixar de ser o carrasco, o vingador que inflige dor física e morte ao criminoso, a fim de que ele pague a sua pena, para se tornar aquele que realmente governa o homem. Como assim? Dentro das palavras medida e suavidade, o Estado vai encontrar sua medida para suavidade, que é o homem. Como assim? O Estado não governa o homem? Então, dentro daquele criminoso tem um homem. Então o Estado pune até o criminoso, mas não o homem. O homem o Estado governa. E se o Estado governa o homem, então ele pode reconduzi-lo à sociedade, ele pode ressocializar esse indivíduo. E é justamente nisso que eu entro com a resposta do psicólogo, porque o Jacques ele não falou sobre encarceramento, que era um dos temas da pergunta, ele focou justamente na ressocialização. E ele fala que não dá para o Estado querer simplesmente que o indivíduo magicamente se ressocialize porque ele ficou preso, porque isso só é a punição do criminoso, isso não é a recondução do homem, isso não é o governar do homem. E o que o Jacques fala é justamente que o
ele não exatamente fala isso, mas aqui numa análise junto com Foucault, que para você governar o homem de volta para a ressocialização, você precisa que ele tenha uma perspectiva de vida, trabalho, família. Você precisa que ele tenha algo que possa, de fato, determinar que a conduta dele volte a ser aquela que o Estado tem interesse. E isso é o poder. A pessoa ser psicopata e ser isso algum tipo de psicose. Não, o psicopata não é uma psicose. O psicopata, tá, ele está no quadro do Código Internacional de Doenças, que é o código que a gente usa, o CID-10, e na América eles usam o de DSM, que já está no número 5. Ele faz parte, o psicopata, ele faz parte do quadro dos transtornos de personalidade. É um transtorno de personalidade. Tá? Isso não é psicose, isso é um transtorno de personalidade. Ele é frio, tá? Ele tem poucos sentimentos com relação ao que ele está causando sofrimento ao próximo. Ele tem uma cultura da sua capacidade de julgar que o que ele está fazendo está trazendo dor, está trazendo muito prejuízo. Então ele é muito egoísta, ele vai pensar nele, ele vai ver o que interessa a ele. O psicopata, ele é frio, ele é dissimulado, ele é desprovido de crítica, no sentido de sentimento sobre o que ele realizou, sabe? Então ele vai dissimular, ele vai mostrar que aquilo ali não afeta ele pode ter cometido um crime, 2 crimes, ele pode ter sido um serial killer, mas aquilo para ele não, ele faz aquilo por impulso, aquilo é o modo de vida dele. O psicopata, ele está em toda esquina, ele está em todo lugar e nem sempre ele é identificado como um criminoso. Existe ainda, a sociedade não está preparada, as nossas leis, nossas instituições, para identificar todos os psicopatas. Agora, a maior parte dos que estão dentro da cadeia são psicopatas, esses cometendo crimes violentos, homicídios, etc. É muito comum você encontrar psicopatia dentro da cadeia. Apenas prender o psicopata é uma solução efetiva? Não. Só prender não resolve. Você tem que tratá-lo. Medicamento, terapia, suporte social. De alguma forma o Estado tem que encontrar mecanismos de minimizar, diminuir o potencial ofensivo que essa pessoa carrega. Canalizar para outra direção essa capacidade que a pessoa tem de fazer o mal ao próximo. Tentar mudar isso. O texto a ser analisado é A Verdade nas Formas Jurídicas do Foucault, e eu vou trazer em questão a Conferência 3 e a Conferência 4. Sobre a Conferência 3, eu analisei o inquérito, no qual Foucault ele fala que o inquérito ele começou na Grécia, só que ele foi esquecido e depois ele foi retomado na Idade Média. E no direito feudal, eram as partes que tentavam resolver o conflito por meio das provas. As partes mostravam as provas e tentavam resolver o conflito. E nesse sistema do inquérito não se buscava provar a verdade, mas sim a importância de quem falava. Então, se uma pessoa que falava tinha maior importância social, a verdade dela sobressaía no inquérito da Idade Média. E Foucault ele trabalha 3 questões. Ele fala da prova oral, do juramento e da prova física. A prova oral, a pessoa que estava sendo acusada, ela passava por uma fórmula no qual ela não poderia ter erros de gramática nem erro na estrutura da frase, porque caso tivesse, consideraria que o que ela estava falando não era verdade. Tem também a prova de juramento, que se a pessoa se hesitasse de jurar ou se a pessoa não jurasse, seria considerado que a pessoa era a culpada do conflito. E também tinha a prova também do corpo físico, por exemplo, que ele deu no livro, que se a pessoa passasse sobre fogos e se a pessoa, depois de 2 dias, tinha cicatriz no pé da pessoa, a pessoa era considerada culpada. Se não tivesse, a pessoa não era considerada culpada. Então, não levava em conta o que a pessoa falava. E depois começou a ter a figura de uma pessoa, de alguém que representava o rei, o soberano, que era a procura do procurador.
esse procurador, ele tentava, além de pedir reparação para o indivíduo que foi a vítima, ele pedia também a reparação para o Estado. E Foucault, ele cita características desse inquérito, que o poder político, ele era o personagem central, era o soberano que fazia as perguntas, mas não para saber a verdade. Ele se direcionava e a verdade era considerada de acordo com a importância social da pessoa, de acordo com a idade, de acordo com a riqueza. Então, Foucault, ele conclui a Conferência 3 falando que o inquérito era uma relação de poder, de saber-poder. Porque o inquérito era uma forma de saber, porque ele tinha junção de poder juntamente com o número de conhecimento que se tinha e o número também de conhecimento que aceitava como verdade. Foucault falou assim, na Conferência 3 também, que a instituição judiciária ela veio para determinar o que seria considerado verdadeiro. Não o que foi verdadeiro de fato, mas o que seria considerado. Eu relacionei isso com a pergunta da entrevista, e eu perguntei para o Dr. Jacques o que é um psicopata e como que ele se comporta diante de um inquérito, quando ele está sendo questionado e dando o seu depoimento. O Dr. Jacques falou que o psicopata ele tem um transtorno de personalidade, é uma pessoa fria, egoísta, dissimulada, no qual ele consegue se comportar muito bem durante o inquérito. Ele não consegue fazer crítica a ele mesmo. Então, ele se comporta como alguém que estaria supostamente dizendo a verdade, só que não se diz a verdade. Então, se você não tiver uma prova contra o psicopata, você pode deixar ele livre, porque ele se encaixa no perfil que ele consegue fazer o depoimento de forma segura, como se ele não tivesse feito um crime. Psicopata é um criminoso. O psicopata, ele está em toda esquina, ele está em todo lugar e nem sempre ele é identificado como um criminoso. Existe ainda, a sociedade não está preparada, as nossas leis, nossas instituições, para identificar todos os psicopatas. Agora, a maior parte dos que estão dentro da cadeia são psicopatas, esses que cometeram crimes violentos, homicídios, etc. É muito comum você encontrar psicopatia dentro da cadeia. Eu vou falar sobre o artigo do Daniel dos Santos. Ele apresenta a diferença entre a ética do outro, que seria a alteridade, a condição do que o outro é nas nossas relações sociais, e também a ética do um, que representa o individualismo, os valores particulares de uma forma isolada. Então, a ética do um, ela traz uma verdade absoluta e estabelece princípios. Já a ética do outro, ela é mais plural e busca uma consciência moral, social, nacional e também mais humana. Então, ela deixa o cidadão mais livre para orientar seus comportamentos e também para escolher os meios para atingir seus objetivos. Santos fala que o Estado, em nome da sociedade e por meio do direito penal, ele seleciona os comportamentos que são considerados nocivos, errados, e ele pune esses comportamentos da forma que julga correta, a fim de corrigi-los ou eliminá-los. Porém, Santos fala que, dessa forma, a justiça penal acaba servindo menos para proteger a sociedade contra o crime e contra os criminosos do que para dar uma satisfação a esta, pois ela acaba deixando meio que de lado as regras e os direitos dos mais fracos. Então, Daniel dos Santos fala que isso acaba se confundindo com a ética do um. Eu associo isso à fala do Foucault, que ele deu na entrevista ao Globo, sobre a utilização da força policial e também da tortura para assim atingir a justiça. Nesse texto, ele fala que o Estado exerce seu poder através da violência. E o que acontece? Quando se utiliza a violência, acaba que a criminalidade aumenta. E o que o Estado faz? Ele acaba aumentando a violência a fim de diminuir a criminalidade. Só que isso não acontece, então acaba virando um ciclo vicioso. Então, a utilização do direito penal
para atingir a justiça não dá certo, pois o Estado ele busca uma dominação das relações sociais e também busca impor seu poder. Como o psiquiatra falou na entrevista, a gente tem leis que são boas no projeto, porém na prática elas não funcionam bem e temos que procurar, como o Santos mesmo fala, uma solução para esse problema. Psicológicas dos indivíduos que são submetidos ao sistema prisional brasileiro atual, tendo em vista o agravamento porque é um ambiente muito precário. Você perguntou as consequências psicológicas. Sim. Olha, o impacto psicológico a questão toda é a questão das péssimas condições de encarceramento de um sujeito. Tá? O que você vai fazer? Você vai colocar 10 pessoas numa cela de 6 metros quadrados? O que você vai esperar de ressocialização num ambiente desse? Você não separa as pessoas por gravidade de crime. Você não tem uma triagem para verificar os traços de personalidade das pessoas. Você mistura um monte de gente, de faixas etárias diferentes, de níveis de sociais diferentes, de padrões de criminalidade e de periculosidade diferentes. Isso provavelmente vai dar uma salada muito ruim. Bom, eu vou falar do artigo A Questão Penitenciária, do Luiz Antônio Bogo X. E esse texto ele é muito importante porque ele trata da complexidade fenomenológica do sistema penal. Ele vai elencar os fatores técnicos, né? Como, por exemplo, os funcionários que trabalham na penitenciária e a relação deles com os detentos. Ele vai tratar da questão social, religião, família. Por exemplo, um preso que está lá recebe visitas constantes dos seus familiares, e instituições religiosas que pregam para essas pessoas. Então, assim, esse sistema não está resumido a um conjunto de pessoas presas, isoladas da sociedade. Ele contempla essa complexidade e abarca todo esse conceito. E ele vai trazer a problemática das filosofias que é essa ideia de ressocialização que vai vir com o previdenciarismo penal, que ele também cita no artigo. O previdenciarismo penal, essa ideia vinda do liberalismo, de acreditar no milagre do crime, por exemplo, que ele vai citar, que é achar que a prosperidade econômica, as evoluções que vêm surgindo, vão deixar os indivíduos menos propensos a cometerem crimes. E dessa perspectiva do previdenciarismo penal também traz a ideia daquela questão do soberano, da relação do soberano com o criminoso na época medieval, e da onde vai passar essa ideia de vingança do soberano para o Estado como regulador, o Estado em relação ao criminoso como regulador e com o ideal de ressocialização do preso. É nesse contexto que, por exemplo, o Vigiar e Punir, no capítulo da mitigação das penas, vai falar dessa reforma do sistema penal, né, dessa perspectiva não mais de punir somente, mas de ressocializar o preso, de promover... uma tentativa de tirar esse sistema dessa forma engessada como ele foi colocado, e trazer um benefício para a sociedade, que é reformular o preso a fim de que ele possa se inserir na sociedade novamente. A verdade e as formas jurídicas vai tratar do panoptismo, que é aquela cadeia circular, onde vai surgir contrário a essa perspectiva da lei expressa para poder dizer a lei expressa para poder regular as punições nas cadeias, para uma questão mais individual, onde o indivíduo ele vai se sentir vigiado devido àquela questão do aspecto circular, onde ele se sente vigiado constantemente, porque ele não consegue ver o vigia, e o vigia consegue ver ele. Então, sempre que ele for cometer um delito, o custo-benefício para ele não vai compensar, porque ele vai ter sempre essa ideia de vigilância. E
nesse contexto de ressocialização, de tudo que foi traçado até aqui do previdenciarismo penal, o autor do texto vai falar do perigo das filosofias por exemplo, a ressocialização, em diminuir essa complexidade fenomenológica do sistema carcerário, em achar que ele é somente uma instituição que vai lá e vai ressocializar o preso, ele vai voltar bonitinho para a sociedade, beleza, e tudo mais. E esse é o perigo pro autor, porque não considera essa complexidade. E ele vai terminar a falar que o bom presídio não existe, porque mesmo esses presídios que tendem à ressocialização, eles são instituições antissociais que privam o indivíduo da liberdade, do exercício de alteridade, de construção do eu próprio com o outro, enfim. Essa questão é uma questão para ele determinante. E em relação à entrevista com o Dr. Jacques, ele vai trazer justamente essa questão penitenciária no âmbito de como esse caráter ressocializador é falho, ele não é verdade, tendo em vista a precariedade do sistema, que não há regulações, que as pessoas não têm direitos mesmo dentro da cadeia, elas são jogadas lá e não tem atividades que promovam essa ressocialização. Enfim, e concebam essa complexidade. Determinantes para influenciar um jovem infrator, geralmente uma primeira infração, a entrar para uma facção no presídio. Laços fracos familiares, conto muito, suporte, expectativa de futuro, fora dali, vínculos familiares, vínculos sociais que essa pessoa possui. Essa pessoa, quando ela está desamparada, quando não tem laços bem estabelecidos, ela fica muito mais propensa a buscar abrigo e proteção numa facção. Um pouco sobre o artigo Grade de Ferro, Corrente de Ouro, do Antônio Rafael Barbosa. Ele inicia o texto falando sobre a mudança histórica das prisões, que no início elas ficavam na parte central da cidade e as pessoas passavam por ali e viam os presidiários e era uma forma de reprovação social ali. Eles olhavam e excluíam aquelas pessoas. Depois de um tempo, as prisões foram transferidas para a parte mais do interior da cidade, em que era como se quisesse torná-las invisíveis. E hoje percebe-se que há uma vontade maior das pessoas em ter as prisões por perto, porque ali elas servem como uma fonte de movimentação da economia, por exemplo. O autor também fala dos 4 objetivos da prisão, que seria a retribuição do dano causado, a punição do infrator, uma tentativa de mostrar aquilo para a sociedade e servir de exemplo, e também a questão de diminuir a criminalidade. Mas o autor diz que esses objetivos não são totalmente alcançados, porque a retribuição da pena, por exemplo, muitas vezes é vista como excessiva ou como insuficiente. E o autor vai discorrendo também sobre a tentativa do Estado de controlar esses presidiários. E ele remete à ideia de Foucault, que diz que a prisão ela é um meio, muitas vezes detestável, mas que é necessário. E o autor vai dizendo também sobre essa questão do controle estatal, relacionando com as ideias de Foucault, que o Estado moderno tenha uma ideia de ser cada vez marcado pela individuação e pela totalização. E o autor do artigo vai discorrendo sobre isso. Ele fala que hoje em dia é muito comum ter essas prisões de segurança máxima, por exemplo, que tentam cada vez mais excluir essas pessoas e ter um regime mais rígido, mas que na realidade isso acaba não acontecendo de fato, porque mesmo dentro das penitenciárias, os presos têm sua própria ordem normativa. Então eles têm sua própria moeda de troca, por exemplo, o cigarro ou as joias, e eles também têm a questão de punir aqueles que eles acham que são delatores, por exemplo, e eles acabam tendo a sua própria ordem normativa. Em relação também às facções, como relacionamos com a entrevista do psiquiatra, muitas vezes aqueles infratores que cometeram seu primeiro crime, por não haver uma triagem correta, analisando a faixa etária e a questão de periculosidade, por exemplo, acabam se misturando esses infratores, e aqueles que
cometeram crimes considerados um pouco mais inferiores, com menor potencial ofensivo, acabam se ligando a algumas facções buscando um prestígio maior dentro da penitenciária e até mesmo sua segurança. Então, observa-se que essa questão da prisão no Brasil, mesmo havendo leis que são consideradas eficientes na prática, na teoria, na prática isso não acontece. Em relação à delinquência, Foucault diz que ela é um objeto de vigilância policial e é um observatório político. É como se houvesse um conjunto entre polícia, prisão e delinquência. Os policiais, eles pegam, né, os infratores e mandam para a prisão transforma esses infratores em delinquentes, e quando eles saem, os policiais continuam observando agora os considerados delinquentes e mandam novamente para a prisão. Então é como se fosse um círculo vicioso, e por isso que acontece essa superlotação dos presidiários, por exemplo. Vou falar sobre o texto do Abreu, A Moradia Informal no Banco dos Réus. Nesse texto ele expõe a diferença no discurso normativo e a prática judicial quanto à moradia informal. Ele explora várias ações civis públicas quanto à moradia informal. E nelas ele expõe como a norma judicial o discurso normativo está muito distante da prática judicial. No discurso normativo, o direito à moradia é um dos direitos-chave da dignidade da pessoa humana. Já nessas decisões, ele não é levado muito em consideração. Quando é levado em consideração? Ele retrata dois principais motivos para isso. O primeiro é que os juízes não estão aptos para abordar uma questão social tão complexa, que envolve vários setores da sociedade e não simplesmente interesses privados e interesse dos moradores. É muito mais complexo do que como a situação é tratada. Outro motivo é que os moradores não são representados da forma que deveriam ser. Quando são representados, ele expõe que quando eles não são representados, o direito à moradia muitas vezes nem é citado nas decisões. E outro fato que ele aborda também é que quando são realizados os despejos, não existe nenhuma reparação para os moradores, que é um total desrespeito à dignidade da pessoa humana. Eles são tratados como objetos nesse momento, porque eles são despejados e não recebem nenhum apoio futuro, o que só faz com que o problema continue. Isso expõe uma ideia bem de acordo com a ideia do Foucault, que todo conhecimento humano é usado e é formado para a dominação na prática social. E é exatamente o que ocorre nessas decisões judiciais. O artigo da Sandra Loves faz uma análise do processo de justiça criminal do município de Santa Maria em relação à violência doméstica contra crianças e adolescentes. Após a criação do ECA, foram introduzidas medidas de proteção aos direitos da criança e do adolescente. E a partir disso, a violência doméstica ela passou a ser investigada e também conduzida aos tribunais. O texto fala que os juizados especiais criminais, diferentemente dos juizados criminais comuns, neles a vítima tem uma maior possibilidade de decidir o rumo que a sua ação irá tomar. A Lei 9.009 de 95, ela traz uma resposta mais condizente aos conflitos, já que elas trazem a possibilidade de composição e conciliação entre as partes. Anteriormente à lei, os crimes de violência doméstica dificilmente entravam nos juizados criminais. E essa lei ela abriu um espaço para que eles passem a fazer parte. Antes, o BO ele exigia um inquérito pessoal. Agora, após a lei, precisa-se de um termo circunstancial, que é um termo que explica o ocorrido. E esse termo facilitou o trabalho dos policiais, já que não se precisa mais fazer o inquérito. Mas o que se tem, a ausência desse termo é circunstanciado. E isso faz com que o BO vá diretamente para o juizado. Isso dificulta o trabalho do Ministério Público e também do juiz, já que há uma falta de informação. Além disso, os crimes de lesão corporal e também de ameaças precisam da representação da vítima, que no caso, como são crianças e adolescentes, eles são representados pelos seus próprios pais. Porém, cabendo a eles, no caso,
a decisão de prestar a queixa ou não, e também se vai seguir com o processo ou não. Os juizados especiais criminais, então, eles surgiram como uma alternativa de resolução de conflitos. E as dificuldades encontradas neles estão em relação à interpretação e à forma como os operadores de direitos atuam. E, no caso, é nesse aspecto que deve haver as mudanças. Sobre o texto Manicômios, Prisões e Conventos, de Irving Goffman. Nesse texto ele fala como, em uma instituição total, há uma quebra das separações das esferas da vida. Fora da instituição, a pessoa convive em diversas esferas, a esfera familiar, a esfera do trabalho, a esfera de amigos. Nessa instituição, você convive sempre com as mesmas pessoas, se relaciona sempre com as mesmas pessoas, não há separação entre as esferas. E esse relacionamento se dá sobre a autoridade dos supervisores, no caso. Outra diferença é que a diferença de relação entre os supervisores e os internados. Os supervisores, eles têm muito mais conhecimento, noção do que está acontecendo do que os internados. Os internados, eles não têm acesso total à informação. E nesse caso, o conhecimento é poder, porque se eles não sabem muito bem o que está acontecendo com a vida deles, eles não têm como reagir a isso. A gente tem consciência do seu estado? É conversado com ele sobre a sua situação? Nós temos vários quadros psiquiátricos, né? Existem pacientes que estão num quadro psicótico, são quadros que a pessoa perde a crítica, a capacidade do julgamento, tá? As pessoas têm falsas crenças, umas crenças muito verdadeiras, que são os delírios, tá? São pensamentos, são verdadeiras certezas. Ele tem alucinações, ele vê coisas, ele ouve vozes. Esse paciente, ele tem a sua capacidade de julgamento muito prejudicada. Diferente do paciente que tem ansiedade, o paciente que está passando por uma luta existencial, o paciente que vem aqui porque tem insônia, o paciente que vem aqui porque ele deseja realmente parar de fazer o abuso de alguma substância, ou álcool, ou drogas, que ele sabe que aquilo ali está trazendo um prejuízo para a sua vida. Acho que existem questões muito diversificadas, é muito multivariado o nível de problema que traz um paciente a uma consulta psiquiátrica. Sim, então quando possível, quando ele tem autonomia, a opinião dele deve ser considerada. A opinião dele, ela é muito considerada, ela é essencial, mas justamente o critério é a capacidade de julgamento, é a consciência que esse paciente tem, a preservação do pragmatismo dele, a crítica, tá? O paciente que não tem crítica preservada, como que ele vai ter capacidade? Ressaltar a diferença entre uma pessoa que está em um manicômio e uma pessoa que está em outra instituição total. A pessoa que está internada, ela que tem algum distúrbio mental, ela realmente tem sua capacidade de julgamento prejudicada, diferente de uma pessoa que está em um quartel, um convento, que tem sua capacidade crítica, mas ainda assim não tem total acesso às informações e realmente fica numa posição inferior sob os comandos de uma autoridade. No Brasil, principalmente essa crise que teve nos anos 70, a psiquiatria, isso foi foi usado como uma forma de coerção mesmo, uma forma de controle social. A pessoa considerada louca, ela não era devidamente tratada. E como isso mudou? Hoje o que acontece é que, primeiro, o diagnóstico de loucura. O que é loucura? Tá? Loucura, no sentido patológico da coisa, é um paciente que tem alucinações, que tem delírios, que ele perdeu a consciência do eu, que há uma ruptura entre os desejos, os sentimentos dele e a realidade vivente, a interpretação que ele faz do mundo. Tá? Isso pode ser considerado, mas a gente nem usa mais esse termo. Mas hoje o objeto da psiquiatria não é apenas essas questões. A gente tem que entender a individualidade do sujeito, a gente tem que respeitar a sua autonomia. Mas a gente não pode respeitar a sua autonomia sem verificar se esse comportamento traz riscos para ele ou para terceiros. Eu não posso respeitar a autonomia de um paciente que está andando com a faca na cintura e que alega que tem pessoas querendo pegar ele, que está ouvindo vozes que dizem para ele tomar cuidado, que vai vir um marciano para sequestrá-lo. Ainda no texto de Goffman, eu vou falar
sobre como as instituições totais elas tentam uniformizar o comportamento das pessoas. Todos se comportam do mesmo jeito, se alimentam do mesmo horário, seguem as mesmas regras, tudo sobre a autoridade. E nisso, as individualidades deles são desconsideradas, são deixadas de lado. Eles, de certa maneira, são mortificados. Eles também há um despojamento de seus bens, porque eles chegam com seus bens e trocam por bens da instituição que muitas vezes tem qualidade inferior. A questão também é a mortificação do seu corpo. Ele sente no seu corpo a autoridade, não apenas por ter seus horários controlados. Um exemplo disso pode ser visto em Bicho de Sete Cabeças, que é um filme em que o pai do personagem principal encontra um cigarro de maconha no meio de suas coisas e o manda para um hospital psiquiátrico porque o considerava doente. Tudo isso em prol de um comportamento normal, que não é o normal que existe. Esse normal realmente não existe, não é algo idealizado. Lá ele sofre diversos tratamentos, tem remédios muito fortes, eletrochoque, alguns casos realmente de tortura. Tudo isso sem sentido, porque ele realmente não tinha nenhum distúrbio, e se tivesse um distúrbio, esses tratamentos não exatamente ajudariam. As instituições totais também ocorre um despojamento do seu papel, porque se você tinha um emprego antes de ir para lá, um certo papel lá, você passa realmente a não ter mais nada. E também da aparência, numa prisão, todos os cabeças raspadas, usando as mesmas roupas, de forma para não haver nenhuma vaidade. Essas várias formas de despojamentos realmente quebram o espírito da pessoa, tentando tornar todos absolutamente iguais. Isso é muito ruim. Se um mundo de pessoas iguais não teria nenhum acréscimo, porque exatamente são todos iguais. Um exemplo muito absurdo disso foi um caso que ocorreu em um quartel em que, durante um trote dos superiores a um recruta, ele foi extremamente agredido, passou no hospital, perdeu parte do seu corpo. Foi algo de extrema violência, exatamente para tentar fazer com que ele se encaixasse nesse ambiente. Psicopata, tá? Tem a fábula do escorpião e do sapo. Não sei se vocês já ouviram falar, sobre essa fábula do escorpião e sapo. O escorpião, ele pede para o sapo para entrar nas costas do sapo para atravessar o Rio Doce. E o sapo pergunta, por que você quer subir nas minhas costas? O escorpião não se nadar. Você me leva até a outra margem que eu quero chegar na outra margem do rio. E o sapo fala para o escorpião, você está doido? Se eu fizer isso, você me mata, você vai me dar uma ferroada nas minhas costas. Aí ele fala assim, o escorpião para o sapo, lógico que não, para que eu vou fazer isso? Se eu te der uma ferroada, eu me afogo. Aí o sapo pensa, faz sentido, vou te ajudar. Aí o escorpião entra nas costas do sapo e atravessa o rio. Quando chega do outro lado do rio, o escorpião dá uma ferroada no sapo e sai andando. Aí o sapo, agonizante, pergunta, poxa, mas você fez isso comigo? Aí o escorpião responde, otário, se ferrou.